Então, pessoal, vamos lá, vamos dar início aqui. A gente estava falando de interpolação. Na aula de hoje a gente vai encerrar esse assunto. A gente terminou aqui falando a respeito do erro de interpolação, né? A gente mostrou aqui a fórmula, né? Então, o erro de interpolação tinha esse jeitão aqui, né? Aí surgiam alguns problemas, né? Você tem que saber que função é que você está interpolando, né? Não, Vinícius, já falei já para o Thales, né? Hoje não rola mini-teste, não. Então, você tem que saber qual é a função, né? Para poder derivar. Ainda tem o tal do ponto xi, mágico lá, né? Que a gente não sabe. Mas a gente discutiu que isso aqui parece muito com o próximo termo da sua interpolação de Newton, ok? Então, uma forma de você estimar o erro da sua função é simplesmente calcular o próximo elemento da sua fórmula de Newton. É isso que a gente vai fazer agora, né? E, observando a fórmula do erro, a gente consegue notar também que quanto menor for a distância entre o ponto X, que você está interessado, esse rapaz aqui, né? E os pontos que você escolheu, x0, x1, quanto menor forem essas distâncias, menor vai ser o seu erro de interpolação. Então, vamos fazer um exemplo agora para a gente conseguir verificar, né, como é que isso tudo funciona. Então, o exemplo que a gente vai fazer é esse daqui. Eu tenho aí uma determinada tabela, né, dei para vocês, e eu estou desejando descobrir quanto é que vale essa minha função quando o x é 5, ok? Inicialmente, eu quero que vocês façam isso usando um polinômio do primeiro grau. Depois, vamos estimar qual foi o erro, né, que a gente está cometendo quando você calcula essa interpolação do primeiro grau. Lembrando que é só uma estimativa, ok? Não vai ser, né, o erro perfeito, né? Nem sequer uma estimativa por cima, digamos assim, né? Não é o erro máximo cometido, nem nada disso, né? É simplesmente uma estimativa do erro. E, finalmente, vamos descobrir qual é o valor da interpolação de segundo grau, né? Usando o segundo grau, ok? Então, pessoal, a primeira coisa a fazer a gente faz, eu não especifiquei aqui o método, ok? Veja que eu não falei em utilizar Lagrange ou Newton. Mas, olhando para o problema, a gente consegue perceber que utilizar a interpolação de Newton vai ser vantajoso. Por quê? Primeiro porque eu peço para estimar o erro. Então, toda vez que a gente pede para estimar o erro, o Newton já tem um formato que nos facilita, né, a estimação desse erro. E também porque eu pedi para você usar inicialmente uma estimativa do primeiro grau e depois uma do segundo grau. Toda vez que você pede mais de uma estimativa, né, usando polinômios de graus diferentes, o Newton ele se mostra um método mais vantajoso. Por quê? Vamos ver agora, né? Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente reconstruir a nossa tabela com os pontos desejados, né, que a gente vai utilizar no nosso problema, de forma que eles fiquem o mais próximos possível do ponto que a gente está interessado, né? Então, se a gente está interessado no 5, quem é o ponto mais próximo do nosso ponto 5 aí, pessoal, na nossa tabela? Quem é o ponto X? 2 e 0 e 7 e 1. Perfeito. Então, só para ser mais padrão, né? Você tem razão, né? Mas para ser mais padronizado, vamos começar com o mais próximo de todos, né? Então, o 7, ele está mais próximo do que o 5, concorda? Do que o 2, desculpe, né? Então, a gente vai começar aqui com o 7, coloca o respectivo y dele, 1. Depois, vamos pegar o segundo ponto mais próximo, é o 2 e 0. E, bem, veja aqui, pessoal, que eu pedi do primeiro grau. Para o primeiro grau estava bom, podia parar por aqui, né? Já tem 2 pontos, já dá do primeiro grau. Mas eu pedi do segundo grau também. Então, vamos adiantar e vamos colocar logo aqui o nosso terceiro ponto, ok? Quem é o terceiro ponto mais próximo do 5 aí? É 1 ou é o 8? 8. 8, né? 8 e 3. E pronto, eu já tenho a tabela aqui e se a gente fizer as diferenças divididas dessa nossa tabela, a gente consegue responder todas essas perguntas que nos foram colocadas, ok? Então, basta a gente agora construir a nossa tabela, né? Então,
Essa primeira aqui é a diferença dividida de ordem 0. Vamos agora para as diferenças divididas de ordem 1, ok? Então, aqui a gente vai ter 0 menos 1, dá menos 1, dividido por 2 menos 7, dá menos 5. Então, vai ficar 1/5, né? Professor, uma dúvida. No caso, entre 2 e 8, eu poderia escolher qualquer um se fosse para o primeiro grau? Aí você tem que ver a proximidade para o ponto 5. Se a proximidade for exatamente a mesma, aí tem só um detalhe, né? O 7 já foi escolhido, concorda? Certo. Então, se você escolher o 8, qual é a bronca que vai acontecer? Ele não vai estar aí. Não está aqui no meio, né? É. Não é uma interpolação, né? Aí lascou nós, né? Então, atenção, né, a esse detalhe, né? Se o 5 ele está equidistante, né? Ele tem exatamente a mesma distância, por exemplo, entre o 2 e o 8, preste atenção, já que você já andou escolhendo o 7, você tem que obrigatoriamente escolher o 2. Se por acaso ele tivesse entre esses outros dois, né, tivesse equidistante e o ponto de interpolação está entre, aí tanto faz, né? Você escolhe o que você quiser, né? Beleza? Podemos continuar? Sim, sim. Show. Então, vamos lá. A nossa próxima diferença dividida vai ser 3 menos 0, que dá 3, dividido por 8 menos 2, que dá 6. Então, vai ficar 3/6, que é 1/2, né? E essa última daqui não existe, né? Vamos para a nossa diferença dividida de ordem 2. Aqui vai ser 1/2 menos 1/5, é a mesma coisa que 5 décimos menos 2 décimos, né? Então, dá 3 décimos. Tudo isso dividido por 8 menos 7, que é 1, né? Então, é só não dividir por nada. Aqui não tem, aqui não tem. Beleza, pessoal? Todo mundo relembrou aí como é que se faz a tabela de diferenças divididas? Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Não, professor. Peraí, isso é emo estimado? Por enquanto, eu falei que essa tabela aqui vai servir para responder todas essas perguntas. A Não, gente fez só a mas tabela. isso que está escrito é emo estimado? Sim, erro. Ah, tá. Ok. Erro estimado. Então, pronto lá. Vamos começar agora a parte inicial, Joel. Então, a parte inicial foi basicamente Professor, prestar atenção. essa parte do... Quando o senhor fez o rolê do 5, porque eu entendi o 7 e o 2 primeiro. Pronto. Então, se você falou, desculpa, eu não entendi. Você falou que entendeu ou que não entendeu? Que eu não entendi. Pronto. Quando o senhor Então é o seguinte, pegou... o que a gente deseja é descobrir a nossa função em 5, ok? Beleza? Dado que a gente está interessado em achar o valor da nossa função quando x é 5, está na hora de escolher os nossos pontos de interpolação. Por exemplo, né, se a gente não tivesse se preocupando com mais nada, aqui eu dissesse, é só do primeiro grau. Se é do primeiro grau, você tem que escolher 2 pontos de interpolação. Você poderia escolher, por exemplo, 1 e 2 para descobrir o valor da função em 5? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Se você escolhesse 1 e 2, isso aqui nem sequer é um problema de interpolação, é uma extrapolação, né? Então, a gente ainda não vai mostrar na aula de hoje, finalmente, mas a interpolação muitas vezes não funciona muito bem para esses casos. Poderia ter escolhido 1 e 9? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o 5 está no meio, e ele configura, né? Se você escolher esses 2 pares de pontos, configura realmente uma interpolação. Agora, será que é o melhor que eu posso fazer? Será que eu escolher os pontos 1 e 9 nos dá o melhor resultado possível? Não, não dá. Por quê? Porque a gente deve escolher os 2 pontos que estão os mais próximos possíveis de 5. A gente já discutiu na aula passada isso, desde a primeira aula de interpolação, a gente já tem um certo sentimento, né, uma intuição de que isso é verdade, mas se você observar aqui no material a fórmula do erro, você vai notar aqui que
A sua fórmula do erro envolve esses termos x menos x0, x menos x1 e assim por diante. Então, quanto mais próximo o seu x for do x0, menor dá esse elementozinho aqui. Quanto mais próximo o seu x for do x1, menor dá esse outro elemento. E você multiplicando vários elementos pequenininhos por eles vai dar menor ainda, né? E você multiplica pelo erro e isso diminui o erro. Então, só observando a fórmula do erro aqui, a gente consegue notar que a gente tem que escolher os pontos de interpolação, x0, x1 e por aí vai, o mais próximos do ponto x possível. Voltando aqui para o nosso problema, quem são os pontos mais próximos do 5? E o que a gente vai fazer é, ao invés de escolher os dois mais próximos, a gente vai enumerá-los em uma tabela aqui. Então, olhando para esse x aqui, qual deles é o mais próximo possível do 5? É o setão, né? Está com uma distância de 2, né? Então, a gente foi e tascou o 7 aqui na nossa tabela, 7 e o seu respectivo y, 1. Quem é o segundo ponto mais próximo possível? Aí vem aquela questão, né? 5, 6, 7 e 8 tem uma distância de 3, e 2, 3, 4, 5 também tem uma distância de 3. Mas, bem, se a gente quer realizar uma interpolação do primeiro grau, você não pode escolher 7 e 8, porque isso configuraria uma extrapolação. Então, eu vou correr para o 2 e coloco o 2 aqui. E, finalmente, o terceiro ponto mais próximo seria o 8, né? Você coloca o 8 acolá. Ficou claro agora aí, Joel? Então, isso aqui nada mais é do que uma tabela em ordem crescente de distância para o seu ponto 5. Com um detalhezinho, né? De quando a distância é igual, você ou escolhe qualquer um, se todos forem interpolação, ou, nesse caso, você é obrigado a escolher primeiro o 2, porque com o 7 ele não faz uma interpolação. Aí, bem, uma vez feito isso, a gente já pode determinar o nosso polinômio interpolador. Vou colocar o de grau 1 aqui, por exemplo, né? Então, o nosso polinômio interpolador de grau 1 de x vai ser y0, então, o b0, que é esse rapaz aqui, né? 1 mais 1/5 vezes x menos x0, né? Então, está aqui o nosso polinômio interpolador do primeiro grau. Com isso, a gente já consegue resolver essa estimativa aqui. Então, quanto é que vai dar a nossa estimativa de primeiro grau? Vai ser o nosso P1 de 5, né? Então, isso vai ser 1 mais 1/5 vezes 5 menos 7, ok? 5 menos 7 dá menos 2, vai ficar 1 menos 2/5, né? E, bem, tem lá seu valor lá, seja lá quanto for, né? Não vou me importar aqui com o resultado final, não, ok? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Vamos agora responder qual é o erro estimado desse rapaz do primeiro grau. Aqui, só para ficar claro o que é que está acontecendo, deixa eu completar o nosso polinômio do primeiro grau, vou transformar ele agora no polinômio do segundo grau, e vou depois colocar a fórmula do erro para ver se vocês notam alguma coisa. Então, está aqui o polinômio do segundo grau, e vamos completar com o próximo elemento, lembrando que o que importa aqui para o polinômio de Newton são os elementos da primeira linha, né? Já usamos o 1, já usamos o 1,5, 1/5, desculpa, agora vamos usar os 3 décimos, né? Então, mais 3 décimos de x menos x0, x menos x1. É esse daqui, ok? Deixa eu colocar agora a fórmula do erro aqui para vocês. A nossa fórmula do erro seria algo assim. Erro de ordem n de x igual. Aqui vai aparecer a enésima mais 1 derivada da sua função aplicada a xi sobre n mais 1 fatorial, um bocado de coisa, vezes x menos x0 vezes x menos x1. Ok? Então, isso aí é a fórmula do erro. O que eu quero que vocês façam é comparar esses dois termos aí. Está parecido? Veja que aqui é igualzinho, né? X menos 7, x menos 2. X menos 7, x menos 2. Isso aqui é uma derivada da nossa função sobre o n mais 1 fatorial. E veja que ao calcular essa tabela de diferenças divididas, o que a gente está fazendo é justamente aproximar as derivadas da função e elas já vêm, né? Se você prestar atenção, elas já vêm junto com esses fatoriais, etc. e tal. Resumindo, esse termo aqui embaixo,
ele nada mais é do que uma aproximação, uma tentativa de se calcular esse cara aqui. Ok, pessoal? Portanto, para calcular o erro estimado, tudo que a gente precisa... É calcular o último T, professor? Exatamente. É calcular esse último termozinho. A gente já andou calculando esse primeiro aqui, né? Ele deu triângulo. Vamos calcular esse segundo termozinho aqui. Então, nosso erro estimado vai ser simplesmente 3 décimos vezes... Pronto, obrigado. Menos 1,2, Joel, tem certeza? Aqui vai ficar 1 menos alguma coisa. Isso aqui é um número tão grande assim? Acho que não, não? Acho que tu se enganou, não é aí? Errou, né? Se alguém disser o correto, eu boto aqui, senão a gente fica com o nosso triângulo. 3 décimos vezes 5 menos 7 vezes 5 menos 2. 0,6. Oi, desculpe. 0,6. 0,6. Beleza. E esse daqui, pessoal? O nosso erro vai dar quanto? Menos 1,8. Isso aqui é erro gigante, né? Um erro grande da moléstia. Aí, bem, Isso, uma no caso, vez... é o erro da diferença dos pontos, né? A distância entre eles, não é isso, professor? Ou, não, ou eu estou errado? Não, esse erro estimado é o quanto a gente acha que a gente está errando com essa nossa estimativa de primeiro grau. É mais ou menos isso, Kátia. Ah, entendi. Então, assim, existe uma função que a gente nunca viu na vida, mas que gerou esses pontos nessa tabela, né? Se a gente conhecesse a função, ótimo, era só jogar 5 nessa função e descobrir quanto é que vale. Mas, obviamente, a gente não conhece a função, a gente só sabe que ela gerou essa tabela. E, usando o primeiro grau, a gente descobriu que em 5, aqui, né? Se a gente incluísse o ponto 5 aqui na nossa tabela, a gente viu que o nosso resultado seria 0,6, usando o primeiro grau. E se alguém perguntar, e qual é a sua estimativa do erro? Quanto é que você acha que você está errando aí? Você diz, eu acho que eu estou errando menos 1,8. Está um erro ainda grande, certo? Como é que a gente melhora o erro? Usando um polinômio de grau maior, aproveitando mais pontos, né? E vendo a tendência da nossa curva. E se você fizer isso, veja que nada mais vai ser do que analisar esse polinômio, nosso P3, em 5. Bem, esse trecho a gente já fez, deu 0,6. E esse trecho a gente também já fez, deu menos 1,8. Então, isso aqui vai ser 0,6 menos 1,8, concorda? Ou seja, menos 1,2, né? Viram aí que a gente conseguiu resolver o nosso problema. Ah, tá aí, Joel, o seu menos 1,2 já era tudo, né? Aqui, ó. Você não errou, não, rapaz. Você foi tão ligeiro que foi tudo já. Diga lá, Micael. Professor, tipo, quando a pessoa está fazendo a estimativa do erro, o sinal não é relevante, não, né? No caso. É o seguinte, normalmente, quando aparece esse psi na fórmula e não sei o que lá, a gente não sabe se a gente usa aquele psi que maximiza em módulo a nossa função, né? E a partir desse momento, a gente considera o erro em módulo. A gente não sabe se está errando para mais ou para menos. Mas aqui foi um pouco diferente. Aqui, a estimativa daquele termo todinho, a gente substituiu por esses 3 décimos. E a gente sabe o sinal do 3 décimos, né? Então, 3 décimos deu positivo. Essa estimativa ela é muito errada. Ela não tem nenhuma garantia, né, da corretude dela. Mas é uma estimativa, certo? Então, nesse caso, o erro a gente diz que é menos 1,8 mesmo. É tanto que, ao pegar o próximo elemento de segundo grau, a gente corrige com esse erro, com esse sinal. Então, é um pouco diferente dos outros erros que a gente vê na disciplina, né? Então, no assunto que a gente viu isso, lá em série de Taylor, a gente sempre considerava em módulo, né? E no próximo assunto que a gente vai ver agora, que é a integração, a gente também vai considerar o nosso erro em módulo. Portanto, esse aqui é um pouco diferente, né? Para calcular o erro do terceiro, pronto. Então, Ricardo, vamos supor que a gente dissesse, pronto, agora
diga aí qual é o erro do terceiro, qual é o erro desse segundo, né? Qual é o erro dessa estimativa desse segundo grau, e me diga quanto é que vale a interpolação do terceiro grau. Aí o cara vinha e acrescentava um ponto a mais aqui, né? Qual era o ponto que a gente ia acrescentar aqui, pessoal? Era 1 ou era 9? É o mais perto de 5. 9. Por que é que você gostou mais de 9? Peraí, repita a pergunta. Joel votou no 1. Então, aqui de São equidistantes, né? Então, veja que, nesse momento, e tanto faz, veja que não tem problema, né? Não é que se você escolheu 1, o 5 está fora do intervalo, você escolheu 9, né? Então, nesse momento, você é livre para escolher o ponto que você quiser. Então, por exemplo, né, eu vou no do Joel aqui, né? O Mikael perdeu aí, Mikael. Eu vou no... Franklin também votou no 1, ó. É um número mais simples para a gente trabalhar, né? Aí, bem, nesse momento, você ia ter que completar a sua tabela de diferenças divididas, né? Ia aparecer um termo aqui, ia aparecer um termo acolá, você acrescentava mais um aqui, né? Aqui seria a diferença dividida de ordem 3, aparecia o rapaz aqui, né? Um valor qualquer. E agora sim, se você calcular esse próximo termo, isso é o erro, e se você somar esse erro a essa estimativa menos 1,2 do grau 2, né? Então, o nosso P4 de 5 seria igual a menos 1,2, mais, e aí viria, né, esse termo, vezes x menos x0, bem, o próximo elemento do nosso polinômio de Newton, né, o próximo rapazão desse que aparecer aqui, né. Desculpa, né, eu que fui, eu me aperriei, foi P4, né? Pô, P3, né? P4 não, né? Sacaram aí, pessoal? Então, basicamente os próximos polinômios, né, o polinômio de um grau mais 1, ele serve como se fosse uma aproximação melhor, certo? Um outro jeito da gente enxergar esse erro é dizer mais ou menos que o nosso erro de um polinômio de grau, vou botar aqui 5, isso vai ser basicamente a aproximação de grau 6 menos a aproximação de grau 5. Você pode considerar isso daqui, né? Vocês, qual é o erro do 5? A gente vê quanto é que dá o de 6 e subtrai, né? Se você reorganizar isso daqui, você vai notar que o seu P6 nada mais é do que o seu erro do P5 mais o seu P5. E a gente nota que isso aqui é esse termo que falta, né? O P5 são a fórmula zona, a gente acrescenta mais um para gerar o P6. Então, esse erro tem o mesmo formato desse termo que está faltando, né? Do jeito que a gente viu aqui. Beleza, pessoal? Entenderam direitinho essa questão aí do erro de Newton, né? E a gente já viu, né? Já comentou e já até experimentou, né? Você acrescentar um ponto a mais na tabela não faz muito, não tem muito problema, né? Se fosse lá o de Lagrange, a gente estava roubado, né? Beleza? Só para o Lagrange não ficar triste, vamos colocar um outro problema aqui e discutir qual seria a melhor estratégia. Eita, 3 não, né? Então, pessoal, eu dei para vocês agora uma tabela que tem dois conjuntos de pontos y, certo? Eu dei aí o meu vetor x, né? 0, 1, 2, 3. E eu dei uma função y1, né? 7, 4, 5, 9. E uma função y2, 0, menos 1, 3 e 2. E eu estou interessado em descobrir quanto é que valem ambas essas funções em 2,5, certo? Então, 2,5 está por aqui, né? Eu quero descobrir, né, quanto é que vale esses dois rapazes aqui. E, mais uma vez, não especifiquei, né? Vamos supor que eu fale aqui primeiro grau, né? Vou botar segundo grau para ficar mais trabalhoso. E aí, qual é o método que a gente deve escolher, pessoal? Se você escolher o método de Newton, o que é que você tem que fazer aqui? dois cálculos, né? Duas Dois tabelas. cálculos, né? Duas questões diferentes, né, Ricardo?
Então, duas tabelas de diferença dividida, né? E armos 2 polinômios e por aí vai, né? Então, basicamente, 2 cálculos grandão, né? O que dá mais trabalho é a tabela de diferença dividida, né? Quando você fizer o polinômio, a parte de x menos x0 vezes x menos x1, essa fica igual. Mas é só essa partezinha aí, né? Que dá menos trabalho. E de Lagrange? Vamos observar como é que seria o nosso polinômio interpolador de Lagrange do segundo grau, né? Obviamente, a gente vai escolher esses 3 pontos, né? Então, o nosso polinômio de Lagrange do segundo grau vai ser o y0 vezes x menos x1, x menos x2, tudo isso dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2, mais y1 vezes x menos x0, x menos x2, dividido por x1 menos x0 vezes x1 menos x2, mais y2 vezes x menos x0, x menos x1, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1. Mas eu borro tudo quando estou. Está aqui o nosso polinômio, né? Vocês não estão enxergando muito bem, não, mas está aqui o nosso polinômio interpolador de Lagrange. Veja que o y só entra aqui, não é? Ok? Todo esse resto aqui, a parte trabalhosa, ela só depende do x, que é sempre o mesmo valor, né? Então, se você substituir todos esses valores, né? O x por 2,5 e o x1 por, vamos supor que x já é x2, né? O x1 por 2, o x2 por 3 e por aí vai, você consegue facilmente aqui é uma palavra forte, né? Você consegue, com muita dificuldade, calcular os valores dessas coisas todas, né? Aqui do quadrado, esse daqui, você substituiu tudo, vai dar triângulo, e esse aqui, você substituiu tudo e deu losango, né? E agora, pessoal, é fácil você, só com esses valores, substituir pelos correspondentes y, né? Vou fazer o F1. Então, se é para fazer o F1, né? De 2,5, isso vai ser igual a 4 quadrado, mais 5 triângulo, mais 9 losango, né? E o nosso F2 de 2,5 vai ser menos 1 quadrado, mais 3 triângulo, mais 2 losango, né? Então, veja aí que a gente trabalhou pouco para poder conseguir. Foi daqui que surgiu o round 6. Faltou a bola, não pode botar a bola porque a gente confunde com 0, né? Aí, quando eu boto bola, eu boto um negocinho aqui, né, para a gente ver que é outra coisa, né? Então, veja que se a gente tem uma tabela com vários y, o método de Lagrange dá pouco trabalho, né? Já, se a gente tem uma tabela e com um único y e a gente quer calcular mais de um grau, né? Quer calcular a resposta do segundo e do terceiro também, aí é o contrário, né? Aí é o método de Newton que é mais econômico. Beleza, pessoal? Então, tanto faz, professor, a gente escolhe de acordo com... Aí, assim, antes de eu responder a você, deixa eu lhe fazer uma pergunta também, né? E quem é que dá o melhor resultado? Não sei. Quer dizer, não sei analisar. Acho que é esse que o senhor fez agora. O de Lagrange. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Quem dá mais? André disse que depende do problema. Olha aí, foi uma resposta inteligente, André. Então, depende do problema, né, cara? E aí? Em termos de praticalidade, eu acho mil vezes mais fácil o Lagrange, porque não tem uma conta longa para fazer. Mas a gente não está nem falando assim de qual que você acha mais fácil, né? É qual que dá o menor erro mesmo, né? Qual é o que... Menor erro. São equivalentes? São equivalentes, né? Olha, Micael e André Nascimento aí mataram, né? Então, sim, Franklin perguntou se aqui a gente podia reorganizar a tabela. Pode, tranquilamente. Franklin tem problema nenhum, né? Eu podia colocar o ponto mais próximo era o 2 ou o 3, né? Você escolhia um dos dois, depois o outro, depois o 1, né? Não tem problema nenhum, funciona do mesmo jeito. Então, lembre-se, pessoal, que todo e qualquer método de interpolação é igual, né? Então, se você vir outro método de interpolação mais na frente, é igual, o resultado é o mesmo, certo?
Em termos de cálculo, a gente consegue mostrar que o de Newton e o de Lagrange, eles são equivalentes computacionalmente falando, né? Então, a complexidade algorítmica, né, de cada um, o tempo que eles demoram para o computador fazer os cálculos é o mesmo, certo? Mas, inclusive, os dois são mais baratos do que resolver aquele problema lá da matriz, né, do Van der Monte, né? Porque ele é um pouco mais caro em termos computacionais. Mas o que muda, se você vai aplicar um ou outro, é esse tipo de informação, Caio. Então, nesse exemplo, a gente viu que era vantajoso aplicar o de Lagrange, porque a gente tem vários pontos Y, certo? Então, mesmo você implementando no computador, você pode implementar de forma que você faça o quadrado, calcule o triângulo, calcule o losango, e você, com os dois, tendo com os dois vetores Y, você faz essas multiplicações, né? E responde de uma vez só, né? Se fosse no método de Newton, você não tinha como fazer nada desse tipo, né? Do mesmo jeito, como no problema passado, a gente usou o de Newton, porque a gente tem um ponto a mais e só fez completar a tabela, você pode fazer, né, programar, de forma que você dá a tabela antiga, né? Aqui o que eu já calculei, aproveite aí, só faz acrescentar os próximos termos e calcula o próximo elementozinho e soma com o antigo, e você trabalha menos também, né? Diga lá, meu filho. Professor, só porque a gente teve essas perguntas, como é que a gente determina um método que tem... como é que se diz? Que é o melhor, que tem menos erro. Assim, É o que eu estava falando agora, todos têm o mesmo erro. Não, entre interpolação não tem como, mas eu estou dizendo assim, que nem a gente tinha visto antes, como a gente estava comparando assim, tipo os métodos de MMQ, essas coisas, entendeu? Os que tinham menos erro. No MMQ, bem, MMQ a gente pode dizer que não é nem que existem vários métodos, só existe um tipo de MMQ que é o genérico, né? Todos os outros, o genérico. Todos os outros são derivados dele, né? No MMQ a gente tinha um problema de descobrir aquelas funções G, e aí a gente não viu nenhuma teoria, né? Mas naquele caso tipo de Gauss-Seidel e Jacobi que a gente estava comparando antes. Pronto. Quem é que dá o erro menor? Em todo e qualquer método iterativo, ele dá um erro tão pequeno quanto você queira, concorda? Sim. Se o método é iterativo e converge, se você disser eu quero um erro de 10 elevado a menos 20, ele vai trabalhando, em tese ele chega lá. Mas então, o caso que converge mais rápido, ele... Isso. Aí, no caso lá, era simplesmente dizer, mas fulaninho converge mais rápido. Pronto, então eu quero ele, né? Nesse daqui, os dois dão o mesmo erro e todos os dois dão o mesmo trabalho. Nenhum dos dois converge mais rápido. Aí, bem, a única diferença que tem é esses casos, né? Se você der 2 Y, aí o Lagrange faz menos cálculo. Se você der pontos a mais, o Newton faz menos cálculo. Então, o que muda é o número de cálculos, né? A velocidade com que você obtém a resposta. E isso, sim, depende do problema, né? Então, André Souza aí, né, no final, depende do problema, né? A gente consegue aproveitar aqui, né? Acaba funcionando. Mas todo mundo chega no mesmo valor. Se você resolver esses dois problemas aqui, né? Resolveu esse daqui deu, sei lá, 5,6 e esse aqui deu 2,5. Se você repetir o mesmo problema com o polinômio interpolador de Newton, ele vai dar exatamente esses mesmos dois valores. O resultado é sempre o mesmo. Se você usar um outro método de interpolação qualquer, vai dar esse mesmo valor, né? Contanto que seja do segundo grau, né? Usando esses 3 pontos. Beleza? Porque sua convergência são iguais, né? Sempre igual. Ok. Beleza, pessoal? Então, para concluir aqui a parte do erro, né? Então, a expressão analítica do erro de interpolação sugere escolher os pontos mais perto possível do x que a gente quer interpolar, certo? Essa expressão do erro depende do método. Então, todo e qualquer método tem o mesmo erro. A gente acabou de discutir bastante aí, né? Na prova, Ricardo, eu posso muito bem dizer, né? Escolha o que você achar mais bonito, mas, normalmente, para ficar mais fácil de corrigir, etc. e tal, eu digo, use o método X, né? Então, eu vou dizer, se eu usar Lagrange ou Newton, né? Vou escolher um dos dois, né? Não dá para cobrar os dois, senão ninguém termina a prova, né? Beleza? Aí, bem, pessoal, vamos agora falar a respeito do que é que acontece quando você usa muitos pontos num problema de interpolação. Até agora, a gente está fazendo os cálculos aqui na mão, né, usando o nosso quadro, né, e eu pedi no máximo aqui de segundo grau, né, já usa um bocado de ponto, né,
Mas o que é que acontece se é o computador que vai trabalhar, esses homens usam uma regra de ponto, né? Então, observe esse exemplo aí. Eu digo, ó, tá aqui os valores coletados na velocidade de um carro a cada 5 segundos, certo? Então, a cada 5 segundos, acaba dar uma olhada lá no mostrador, né, de velocidade, no velocímetro, e anota lá na caderneta, certo? Se você prestar atenção na velocidade aí do veículo, você vê que ele está em torno de 55 quilômetros por hora, certo? Então, a primeira medição é 55, a segunda fica 60, um pouco acima, a terceira, 58, já está descendo, 54, volta para 55, acho que dá até um pouquinho mais do que 55 a média, né? Mas bem, no final tem lá 52 e 49, né? Mas bem, tá por ali, né? Entre 50 e 60 quilômetros, né? Mais ou menos ali. Beleza? 55, tá? O que é que acontece se você disser assim, rapaz, agora eu quero descobrir qual é a velocidade desse veículo em qualquer tempo entre 0 e 45, né? Resumindo, eu quero que você ache qual é o polinômio interpolador aí, né? De todos esses pontos, e plote esse polinômio com tempo t variando de 0 até 45, né? Vai andando devagarinho de 0,1 em 0,1, né? Vai mostrando, explota o gráficozão aí da nossa função, para a gente descobrir a velocidade desse rapaz durante todo o percurso. Se você fizer isso, são 10 pontos. Então, se você observar aqui e contar, né? Você conta, são 10 pontos. E, portanto, o nosso polinômio interpolador vai ser de grau 9, certo? Então, vamos achar um polinômio de grau 9. E um polinômio de grau 9, aparecem aí, né? Potências, né? X elevado a 9, x elevado a 8. E ele acaba ficando, que a gente chama de nervoso, certo? E fica sensível, né? À variação dos valores de x. Então, observe aqui o nosso polinômio interpolador. Entre 5 e 40, ele está razoavelmente bem, concordam? Então, daqui até aqui, ele aproxima bem o nosso conjunto de valores, né? Então, você imagina um carro, né, fazendo isso. Mas, se você observar o que acontece, principalmente nas extremidades do seu intervalo de interpolação, você vê que o negócio já começa a ficar esquisito, né? Então, aqui de 0 a 5, o cara deu uma super acelerada, e depois deu uma freada e voltou, né? E aqui, entre 40 e 45, passou um gato no meio da rua, ele deu uma freada miserável, foi bater lá em 25 km por hora, depois acelerou, feito doido de novo, né? Muito provavelmente isso não descreve a realidade, certo? Então, normalmente, se você colocar muitos pontos de interpolação, no caso aqui 10 pontos, o seu polinômio já começa a ter esse tipo de comportamento, né? Esses efeitos sonoros. Então, começa a ficar um negócio meio esquisito, certo? Então, especificamente, ele avaliou aqui, né? Em 2,5, se você descobrir a velocidade, ele vai dizer que a velocidade foi de 70 km por hora, certo? Então, esse picozinho aqui, né? 69, né? Se você for um pouquinho mais para o lado, fica até maior, né? E se você descobrir a velocidade aqui entre 40 e 45, vai bater em 27, né? Então, algo que muito provavelmente não... Ixi, mas Rafael aí tá um pouquinho mais de humildade, né, Rafael? Não era para ter freado, não, né? Mandava ver, né? Então, pessoal, veja que usar muitos pontos é perigoso, certo? Já a gente discute o que é que a gente faz para resolver esse problema. Mas vamos aproveitar aqui para descobrir o que acontece se a gente tentar fazer extrapolação, ok? Então, vamos aproveitar esse polinômio de grau 9 que a gente achou e vamos tentar descobrir qual era a velocidade do carro antes do tempo zero, né? Então, antes da gente começar o experimento, qual era a velocidade que ele vinha, e também vamos tentar adivinhar qual é a velocidade dele depois de 45 segundos, né? Como é que ele continuou aí a velocidade dele. Então, se você tentar descobrir aqui qual a velocidade dele em 47 segundos, por exemplo, ele vai dizer que é de 256 km por hora, né? Sentou o pé na Ferrari dele lá, né? Então, veja que esse polinômio, ele continua subindo aqui, né? Ele continua esse jeitão que ele vinha aqui, né? Se você tentar descobrir a velocidade do veículo em 50 segundos, já está em 1.635, era um foguete, né?
Então, veja o perigo aí da extrapolação, né? Veja que não tem mais nenhum ponto depois de 45 para puxar de volta, digamos assim, o nosso polinômio para baixo, né? E aqui ele vai subindo indefinidamente, vai subindo feito doido aí, né? E veja que não tem nada a ver esses valores, né? Mesma coisa iria acontecer, a gente não mostrou aqui na transparência, mas se você tentasse descobrir a velocidade do carro em menos 5 segundos, provavelmente ia dar menos não sei quanto, né? Menos um valor enorme lá, né? Então, isso aqui está descendo feito doido, né? Ia dar menos 100 km por hora, né? O carro do Doc Brown. Tem a questão lá, viu? Era de MMQ a questão do De Volta para o Futuro, ó. Vocês me pegaram. Foi lá na lista de exercício. Então, veja aí, pessoal, o problema que acontece, né, se você tentar fazer extrapolação. Então, não é garantido que vai dar sempre esses resultados malucões, né? Mas, normalmente, a gente não obtém valores muito interessantes, certo? Então, para poder fazer extrapolação, normalmente o que você tem que fazer é usar o método dos mínimos quadrados, né? Então, você sabe qual é o tipo de curva que descreve a evolução do seu sistema, né? Então, eu sei que ele vai seguir uma curva do segundo grau, e usando o MMQ, aí sim, né, você consegue extrapolar, né, e ele seguindo aquela tendência do segundo grau, você consegue fazer previsões passadas e futuras, né? Usando interpolação, não, né? E, inclusive, a gente viu aqui que usando interpolação com grau muito elevado, o negócio começa a piorar. Então, para poder remediar essa situação, né, de um polinômio ficar muito nervoso, o que você faz é usar graus menores, certo? Então, vamos supor que você está interessado na velocidade dele em 2,5. Você pode voltar aqui. Então, eu estou interessado na velocidade entre 0 e 5, né? 2,5. Você pode usar uma interpolação do primeiro grau, entre 0 e 5, ou se você quiser usar uma de grau um pouco maior, você pode usar do segundo grau, né? Você pega 0, 5 e 10, né? Pega 3 pontos e usa uma interpolação aqui do segundo grau para poder achar esse valor intermediário aqui, certo? Então, é o que a gente está fazendo lá no nosso exemplo da interpolação do laboratório, lá na imagem, né? A gente está usando subconjuntos, né? E mesmo assim, você vai ver que vai surgir um problema que a gente vai comentar agora, né? Então, se você pegar esses subconjuntos, o que acontece é que você vai obter resultados mais razoáveis, né? A função fica menos nervosa. Então, usando o polinômio de grau 2, por exemplo, tentando... Professor? Caiu. E meio... Acho que agora o carro deu uma Professor... desacelerada. Ladeira abaixo. O carro deu uma rebaixada aí. parecidos com... Deixa eu dar um tempinho aí, já ele volta. Sejam reais. Professor, se segura aí que tu tá caindo, viu? Calma aí, professor, que já o iFibra chega. Tá vindo de carroça esse cara aí. Voltei. Já voltei. É ligeiro. Bater, não. Se bater no poste, o poste caiu e subiu de novo, né? Voltou, professor. Você estava falando do polinômio de grau 2, aí você cortou. Pronto. Então, basicamente eu dizendo que usando o polinômio de grau 2, ficou tudo mais redondo, né? Então, em 2,5 deu 58, e em 42,5 deu 50. Ao invés daquele 27, né, que tinha dado aqui, né? Então, na hora que o cara quase matou lá o Rafael, né? Não vai ficar essa descida toda, né? Fica uma descida bem mais suave, né? Então, fica um negócio parecido muito mais com o que a gente imagina que realmente o carro fez nesse trajeto, certo? Professor, Diga. E até qual grau eu escolho nesse caso aí? Tipo, até o terceiro no máximo? Ou... Essa é uma pergunta difícil de responder, sabe, Ricardo? Eu vou tentar lhe responder assim. Em geral, se o seu problema é um problema físico, né, que você medir os valores e etc., o ideal mesmo seria você, utilizando a teoria, descobrir qual é o tipo de função e usar MMQ. Seria o ideal, certo? Se não, se são pontos que realmente foram gerados por uma função matemática,
Aí depende da função, né? Então, vou voltar aqui, por exemplo, né? Vamos supor que eu dei essa tabela para vocês, e isso não tem nada a ver com carro, com velocidade do cara no carro, não. É uma tabela que eu dei para vocês qualquer. Se por acaso foi um polinômio de grau 9 que gerou os pontos dessa tabela, se você fizer a interpolação e achar um polinômio de grau 9, é o mesmo. Você vai ter erro zero, você está exatamente com o valor correto, concorda? Então, entendeu aí a nuance, né? Então, se a função que gerou os pontos foi um polinômio de grau x, se você interpolar com esse polinômio de grau x, não importa o quão alto seja, o resultado vai ser perfeito, né? Mas, dado que esse dado foi experimental, foi um carro, a gente sabe que um carro não vai fazer algo com esse comportamento aqui, né? Aí você diz, não, peraí, um carro não faz uma coisa desse tipo, deixa eu usar um polinômio de grau menor, né? Aí depende do seu problema, né? Você diz, não, mas não é um carro, não, era um dronezinho mesmo, que vai, acelera e volta. Aqui está mais parecido mesmo com o que ele fez. Aí, bem, é difícil de responder, né? Mas, em geral, eu diria, né, quando a gente vai ver por aí, né, as aplicações, em geral, a galera usa até de terceiro, quarto grau, né? A partir do quinto grau, o negócio já começa a ficar esquisito, né? Só para ver se eu entendi. Se eu tiver uma função matemática de grau 10, se eu interpolar para uma função de grau 10, ele vai caber perfeitamente. Isso, ele acha a própria, né? Então, Beleza. se eu pegar uma função do primeiro grau, amostrar 2 pontos quaisquer nela, der para você e mandar você achar qual é a função do primeiro grau, você vai achar a mesma reta, concorda? Concordo. Tudo isso vale para qualquer grau, né? Se eu tiver uma função do segundo grau, lhe der 3 pontos e mandar você achar qual é a função do segundo grau que passa por esses 3 pontos, só existe uma, você vai achar a mesma função. E assim por diante, né? Então, sacou aí, né? Se quem gerou os pontos realmente foi um polinômio, você vai achar o polinômio que gerou. Mas foi outra coisa qualquer, aí você achar um polinômio de grau alto, você começa a ter problemas. Vou até aproveitar e fazer uma pergunta aqui para vocês. O que é que acontece se eu der aqui para vocês uma tabela com vários pontos, né? 1, 2, 3, 4. Vou exagerar aqui. Que tipo de função é essa, pessoal? Linear. Linear, né? O que é que acontece se eu mandar vocês acharem a interpolação do segundo grau aqui? Se vocês Vai dar um erro feio, né? usando Lagrange ou usando Newton. Como é? Desculpa, eu não escutei a resposta. Vai dar um erro grande, né? Ou não? Vai dar merda. Vamos fazer aqui só para... Vamos fazer usando de Newton. Acho que fica mais fácil da gente ver. Então, vou usar os 3 primeiros pontos aqui, pode ser? Esse rapaz não existe aqui, não. Então, vamos lá. Diferença dividida de primeira ordem, né? Então, 2 menos 1 dá 1, dividido por 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1, dividido por 3 menos 2 também dá 1. Então, isso é a diferença dividida de ordem 1. Diferença dividida de ordem 2. 1 menos 1 dá 0, dividido por qualquer coisa dá 0. Portanto, não vai dar erro, não. Deu erro nenhum, né? O nosso polinômio de ordem 2 vai ser y0, que é 1, mais 1 vezes x menos x0, mais 0 vezes x menos x0, x menos x1. Veja que ele desenrola, ele descobre, homem, não é do grau 2, não, é do grau 1. Grau 1 já é o suficiente, já aproxima todo mundo aí. Interessante, né? Então, se por acaso você pegar, né, uma função de grau 2, amostrar 5 pontos e mandar a interpolação achar o polinômio de grau 4, ele descobre, né? Descobre o seu roubo, né? E descobre que, na verdade, uma função de grau 2 já resolve o problema, né? Pronto. Beleza? O último caso que o grau não resultou em 1, né? Como é? Mal me ouvindo? Pronto. Finalmente um caso que esse grau 2, o último Pronto. grau não resultou em 1. Exato. Então, aqui, né, não existe grau 2, né? Grau 1 já resolve. Aí, bem, então, a gente falou aqui que se eu der muitos pontos, então eu dei aqui para vocês vários pontos, e eu não faço a mínima ideia qual é a função que gerou esses pontos. Se eu achar um polinômio de grau elevado, o bicho vai ficar nervosão, né? Vai ter um negocinho aqui, aí aqui pode fazer assim, e sei lá, né? Pode ficar algo assim. E bem, normalmente a gente não quer esse tipo de comportamento, certo?
Então, o que a gente vai fazer é, ao invés de achar esse polinômio aí de grau elevado, a gente vai, por exemplo, achar um polinômio de grau 2 que passa por esses 3 primeiros pontos. Algo assim, não é? Depois acha o polinômio de grau 2 que passa por esses próximos 3 pontos. Ok? Depois acha o polinômio de grau 2 que passa por esses outros 3 pontos. Deixa eu até mudar um pouquinho aqui a função para escancarar o problema. Acabar só emendando, né? Vai só emendando, exatamente. É joguinho de ligar da turma da Mônica, né? A gente está usando grau 2, se fosse de grau 1, era aqui grau 2. E bem, aí de vez em quando resta um ponto sozinho aqui, ó. Aí você diz, vamos, coitado, né? Esse aqui eu vou usar de grau 1, né? Não dá para usar grau 2, a gente faz assim, né? Qual é o problema que vocês estão enxergando aí com essa função em azul, pessoal? Dá para notar particularmente forte aqui e aqui. Ali passa uma reta, pode ser que... Tipo, não seria derivável nesses pontos. Não é contínuo nesse. Contínuo até é, mas a derivada... Não é derivável. Então, às vezes vai ficar algo assim, ó, a gaivota, né? Pode ser um segundo grau termine aqui, o outro começa assim, né? Isso aqui causa problemas. É exatamente esse tipo de problema que vocês vão observar na imagem lá, certo? Então, quando vocês fizerem a interpolação de grau 3, lá da imagem do laboratório, você vai ver exatamente. Aí, cada azulejo era uma área dessa daqui, né? Então, isso aqui gera um pedacinho da imagem, isso aqui gera um outro pedacinho, e você nota essa barreira entre as duas que gerava aqueles azulejos velho lá, certo? Então, isso gera esse tipo de problema. A gente lá tentou resolver de um determinado jeito, né? O jeito profissional de resolver é o que a gente chama de splines. A gente vai ver aqui rapidamente, pessoal, o que é uma spline, como é que funciona. A matemática é chata, certo? É mais pesada, digamos assim, né? Não a teoria, né? Mas na prática, para resolver o problema, é bastante complexo. Portanto, a gente não vai cobrar isso daí, né? Não vou nem mostrar para vocês, tem aqui do material, se você quiser aprender. Mas o que é importante, que pode cair na prova, é o que é uma spline, como é que ela funciona, por que é que ela resolve o problema, como é que ela resolve esse tipo de problema, ok? Então, reintroduzindo o problema, está aqui uma curva com não sei quantos pontos, sei lá quantos tem aí. Se você achar a interpolação usando todos os pontos, você acha esse resultado em vermelho, certo? Então, veja que o resultado em vermelho não é uma coisa legal. A gente imagina que um resultado legal seja esse que você está vendo em azul, concordam? Então, essa função em azul aí é algo muito mais interessante, né, pelo menos visualmente, né, do que essa função vermelha, certo? Então, usar todos os pontos, fora de questão. Aí o cara diz, então pronto, vou pegar de 2 em 2 pontos e vou achar retas. Aí você acha essa em azul aqui, ó, tudo tem esses bicos, né, esse negócio. Aí você, não funciona muito bem não, né? Aí você diz, não, então vou pegar de 3 em 3 pontos e achar funções do segundo grau. Aí fica esse bico que vocês estão vendo aqui, né? A gente já mostrou aqui, né, no outro exemplo, né? Então, a sua função fica não diferenciável, né? Fica com uns bicos, umas pontas, né? Que não é muito o que a gente quer. Então, qual é a ideia? A ideia do splines é, basicamente, você selecionar subconjuntos adjacentes de pontos, calcular o polinômio interpolador para esse subconjunto, só que você vai obrigar que a derivada nos subconjuntos também sejam iguais. Vamos para o quadro aqui para explicar melhor, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 3 pontos do lado de cá e mais 3 pontos do lado de cá, e a gente quer polinômios do segundo grau, o jeito fuleiro era esse, né? Acho um polinômio para cá, acho um outro para lá, e está aí minha solução, né? Fica gaivota velha, né? Você diz, não, ficou terrível. Não é isso que eu quero, não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar um polinômio por esses 3 primeiros pontos, vou passar um outro por esses 3 pontos, mas vou obrigar que os dois aqui tenham a mesma derivada. Então, se o daqui terminou para baixo, o próximo tem que começar para baixo também. Entenderam a lógica aí? Então, basicamente, né, se esse, vou fazer aqui, depois a gente discute, se esse termina assim, o próximo tem que começar assim para depois subir. Beleza? Entenderam a ideia? Aí bem, deixa
Deixa eu apagar aqui. Pra gente discutir. Peraí, quando você Não. diz o próximo deve começar daquele outro jeito, você Deve determina começar com a por mesma causa da derivada, função? né? Então, se esse primeiro polinômio aqui terminou assim, a derivada aqui não é essa, Sim. o segundo tem que começar com essa mesma derivada. Ele não pode entendi. começar assim, né? Que está errado, né? Ele tem que começar indo para baixo também, né? Certo? Certo. Beleza? Aí, bem, agora eu pergunto a vocês. Escolhendo esses 3 primeiros pontos, quantos polinômios de segundo grau tem que passam por cima desses 3 pontos, pessoal? Só um, né? É um Então, se lembrem da teoria, né? terceiro grau. Do segundo só tem um. Então, lembre da teoria, se são 2 pontos, existe uma única sim. reta. Se são 3 pontos, existe uma única função do segundo grau. Se são 4 pontos, existe uma única função do terceiro e assim vai. Então, pessoal, para poder passar por cima desses 3 primeiros pontos, eu não tenho escolha, só tenho uma única função do segundo grau, ok? Vou chamar esse aqui de polinômio 1. E que passe por cima desses outros 3, também só existe uma única. Não tem jeito, vou chamar de polinômio 2. Como é que diabos eu vou obrigar a elas a ter a mesma derivada aqui se eu não tenho controle nenhum, né? Só existe uma, a função é aquela e acabou, não tem ponto correr. Como é que a gente se livra desse problema? A gente se livra dizendo, então, calma, rapaz, já você está chorando aí, ao invés de achar um polinômio do segundo grau que passe por esses pontos, eu vou deixar você achar um do terceiro e outro do terceiro do lado de cá. Então, aqui ela pode subir, descer e fazer uma outra curva, e aqui subir, descer e fazer algo assim. Então, veja que se esse polinômio 1 e esse polinômio 2 que você achou forem polinômios do terceiro grau, isso já dá uma liberdade para a gente poder escolher o formato do polinômio de forma que a derivada aqui fique show de bola. Concorda? Beleza, pessoal? Entenderam a lógica? Então, o spline é para funções maiores. Seria mais ou menos isso, professor? Ou facilita o cálculo de funções maiores? Assim, eu não vou nem dizer que facilita, assim, existem infinitas funções do terceiro grau que passem por esses 2 pontos. A gente vai escolher 2 de forma que a derivada fique bonitinha ali na interseção, né? Então, não é nem que facilite, né? É o que possibilita a gente poder escolher alguma coisa e escolher de forma que o negócio fique suave, né? Então, Beleza. o spline clássico, ele pega subconjuntos apenas de 2 pontos e, ao invés de achar a reta que passa por esse ponto e a reta que passa por esse, e aqui ia ficar esse bico, ele vai achar a função do terceiro grau que passa por esses 2 pontos, outra do terceiro grau que passa por esses 2, e ele vai obrigar que a primeira derivada seja contínua e vai obrigar também que a segunda derivada seja contínua. Então, ele obriga, a função fica bem suave, porque ele obriga a continuidade tanto da primeira como da segunda derivada. Se ele quisesse garantir apenas a primeira derivada contínua, bastava escolher uma função do segundo grau. Então, bastava você escolher aqui uma função assim, aqui você escolhia outra assim, aqui você escolhia outra assim, aqui você escolhia outra assim, e você tinha uma continuidade, né, da primeira derivada. Mas, para obrigar também a segunda derivada, a aceleração, né, vamos chamar assim, né, ser a mesma, você tem que usar polinômios do terceiro grau, certo? Então, são todos polinômios, né? O P1 aqui é do terceiro grau, esse polinômio 2 é do terceiro grau, esse polinômio 3 é do terceiro grau, e assim por diante. Então, veja que, para você resolver o splines, você acha uma série de polinômios, ao invés de achar só um, que era o que a gente vinha fazendo nos nossos problemas de interpolação, certo? Então, se você der um conjunto de pontos lá para o Python, ou para o Scilab, ou sei lá o que for, né? Você diz, olha, está aqui meu conjunto de pontos, de lá, né? 1, 2, 3, 4, por aí vai, e manda ele fazer uma spline, o que você vai receber como resultado é
primeiro polinômio. Aí ele dá o A0, o A1, o A2 e o A3, né? Segundo polinômio, ele dá outro A0, outro A1, outro A2 e outro A3. E assim vai. Cada polinômio desse é um polinômio cúbico, certo? E esse primeiro polinômio, ele funciona, se você quiser prever valores entre o primeiro e o segundo ponto. Esse segundo polinômio, ele funciona para prever valores entre o segundo e o terceiro, e assim por diante. Então, você recebe, né, se você passou 20 pontos, você vai receber um conjunto de 19 polinômios. Cada polinômio só funciona para saber o valor de interpolação entre dois pontos específicos lá do seu problema. Sacaram a ideia, pessoal? Sim, agora perguntando, tipo, se entre esses dois pontos, eu quisesse usar, sei lá, um polinômio de oitavo grau, daria errado também? Aí, assim, funcionaria, né? Então, vamos tentar simular aqui, né? Então, você tem apenas, vamos fazer o mais simples de todos, né? Tem aqui, então, entre esses dois pontos, você vai achar um polinômio do oitavo grau, então o bicho é livre para fazer uma regra de fuleiragem aqui, né? E aqui também vai achar outro do oitavo grau. Aqui você já observa um possível problema, né? Será que é algo desse tipo que você deseja, né? Então, veja que do oitavo grau já começa a possivelmente ficar nervoso, concorda? Então, pode surgir esse tipo de problema. E, além disso, quantos polinômios do oitavo grau existem que passam por esses dois pontos? Ah, bem, infinitos. Quantos polinômios do oitavo grau existe que passa por esses dois pontos? E um por esse e outro por esses dois, e a gente é obrigando que a primeira derivada aqui, seja contínua. Continuam existindo infinitos. E se você obrigar a segunda derivada a ser contínua, continuam existindo infinitos. E assim vai. Você, nesse caso aqui, para você conseguir determinar de forma única os dois polinômios de oitavo grau, você tem que obrigar que até a sétima derivada fosse contínua. E aqui, muito provavelmente, você já não está mais interessado em tanto detalhe, né? É super contínua a minha função, e até a sétima derivada eu garanto. Normalmente, até a segunda, a gente já está muito satisfeito, sabe? Então, não é o normal, né? O normal é realmente isso aqui serem polinômios do terceiro grau. É o spline cúbico, que a gente chama, é o clássico, certo? Então, muitas e muitas aplicações utilizam splines cúbicos. A de imagem, por exemplo, é uma que utiliza, né? Então, quando você vai fazer aquela ampliação de imagem, utiliza splines cúbicos. Quando você vai fazer, imagine computação gráfica, né? Normalmente a gente gera uma malha, né? Então, você tem uma xícara aqui, né? Qualquer, e você gera essa xícara em 3D, é uma regra de pontinho, né? Uma grade, né? Uma malha de pontos, né? Que representa essa xícara. Quando você manda renderizar, que ela aparece na tela, ele tem que descobrir qual é a altura, né? Entre uns pontos e outros, ele mais uma vez usa spline, né? E consegue que apareça o bicho lá em 3D bem bonitinho, e por aí vai, né? Franklin, sample rate está mais ligado à teoria da amostragem. Se você tiver uma função, um senoide, tem um pouco de relação, né? Se você tiver um senoide, qual é a taxa que você tem que amostrar esse senoide para depois tentar reconstruí-lo, né? Então, o exemplo clássico é, se você der azar e você amostrar esse senoide sempre aqui, e depois fizer um spline cúbico, né, ou uma interpolação normal, o resultado vai ser isso, né? E, obviamente, isso não tem nada a ver com a sua função senoide original, né? Então, tem um pouco a ver, né? Nesse caso aqui, se você conseguisse amostrar a sua função assim, né, e fizesse um spline cúbico, você ia chegar a uma solução bem parecida, sabe? Então, não tem uma relação direta, mas tem a ver com isso, né? Quando você monta aquela sua tabela XY, né? Se você está medindo a velocidade do carro, aqui você bota 0 horas e aqui você bota 12 horas, porra, tá brincadeira, né? Você mediu a velocidade do carro em 0 horas, depois em 12 horas você quer que eu diga qual é a velocidade intermediária, o cara parou no posto, tomou café, dormiu, fez de água 4. Então, tem a ver com isso, né? O sample rate, né? É você dizer, não, peraí, né? Vamos mostrar em 5 segundos a velocidade do cara para poder prever como é que ela funciona, entre outros movimentos, né? Então, pessoal, só para vocês ficarem aliviados, deixa eu mostrar aqui a matemática do negócio. Então, resumindo, né?
o que a gente quer é igualar os valores das derivadas, e por isso a gente tem que ter uma folga nos coeficientes do polinômio. Você não pode escolher polinômios no primeiro grau entre dois pontos, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é escolher subconjuntos de dois pontos, certo? E determinar polinômios do terceiro grau, polinômios cúbicos, ok? Então, entre esses dois primeiros pontos, passa um polinômio 1, entre os dois pontos seguintes, passa um polinômio 2, entre os próximos dois, passa um polinômio 3, e por aí vai. E o que você deseja é que esse polinômio 1, obviamente, passe por cima dos dois pontos, isso não precisa nem dizer, né? É um problema de interpolação, se é de interpolação, ele tem que passar por cima. E esse polinômio 1, ele passa por cima desse pontozinho azul aqui, e o polinômio 2 também, ok? Então, para um ponto qualquer, o polinômio atual, digamos assim, né, passa por ele, e o próximo polinômio também, ok? Então, esse polinômio 1, ele passa nesse pontinho, o polinômio 2 também. E o que a gente quer também é que a derivada do polinômio 1 nesse pontinho seja igual à derivada do polinômio 2 nesse pontinho, e também que isso aconteça com a derivada segunda, certo? Então, se você escolher o jeito de representar seus polinômios, né, A0 mais A1, x mais A0 mais A1 mais A2x, e por aí vai, e obrigar ele a satisfazer todas essas equações, você vai chegar num sistema com 1 zilhão de equações e 1 bilhão de incógnitas. Você resolve esse sistema e você descobre quais são os valores aí dos seus coeficientes, certo? Existem dois tipos de spline. A gente chama eles de spline natural e de spline com condições de contorno, certo? O que é que significa isso? Se você armar exatamente do jeito que eu falei aqui essas equações, você vai ver que não tem equação suficiente. Vão sobrar algumas incógnitas, né? Você tem que ter um pouquinho mais de equações para poder determinar o valor das incógnitas. Por quê? Porque você não sabe o valor da derivada nos extremos. Então, você não sabe qual é o valor da derivada aqui no primeiro pontinho, nem nesse último, certo? Então, a gente tem que especificar também os valores dessas derivadas para poder ter uma solução única, né? E conseguir resolver direitinho os nossos polinômios, a nossa spline. Então, se você especificar o valor dessas derivadas, isso é o que a gente chama de condição de contorno fixa. Se você disser, homem, não estou nem aí, eu não quero saber, não. Nesse caso, o que a gente define é a derivada segunda como seno zero. Então, ele começa, resumindo, ele começa aqui como uma reta, certo? Ele não vem acelerando nesse ponto, né? Ele pode vir de baixo, pode vir de cima, mas ele vem suave, né? Isso é o que a gente chama de spline natural, certo? Então, é só dizer, homem, quando vier aqui, não vem acelerando, vem retinho, né? Não importa se você vai começar por baixo ou por cima, ele vai ver qual o melhor trajeto, né? Mas você vem suave, passa por cima de todos os pontos, e depois, quando terminar, você termina reto também, termina suave, né? Vai-se embora retinho. Isso é o que a gente chama de spline natural. Se não, né, se você souber exatamente o valor da derivada nos extremos, aí você especifica essas duas derivadas e tem o que a gente chama de spline com contorno, condições de contorno. Beleza? Aí, bem, ele diz aqui como é que é o formato do spline, né? De cada uma das suas funções cúbicas. Então, ele não dá aquele formato padrão, A0 mais A1x mais A2x2, ele dá esse formato um pouco diferente, que facilita nos cálculos, certo? Aí, o que ele vai fazer depois aqui é obrigar o polinômio 1 passar por cima do pontozinho, então ele tem que ser igual a y, daí você já mata o coeficientezinho aí. Depois ele obriga um polinômio a ser igual ao outro, né? Essa condição aqui, certo? Então, por esse pontozinho azulzinho aqui, passa os dois polinômios. Depois ele obriga a primeira derivada a ser igual, depois obriga a segunda, e vai armando um bocado de equação. E no final das contas, se o seu spline for spline cúbico natural, você arma esse sistema e resolve esse sistema, certo? Resolvendo esse sistema, você acha esse conjunto de pontos S, conjunto de valores, desculpe, S, e com os valores S, você acha os coeficientes AI, BI, CI, por aí vai. Se o seu spline for com condições de contorno, você arma esse outro sistema, tá aí um sistemazão brabo, resolve, acha os S, e com os S, mais uma vez, você acha os coeficientes. Eu dou até um exemplo aqui, ó. Eu digo, ó, acho qual é o spline cúbico que passa por cima da função exponencial dos pontos 0, 1, 2 e 3. Então, você está aqui cada um dos polinômiozinhos, você arma,
bicho, a spline é natural, não sei o que lá, vai. E bem, no final das contas, está aqui a sua solução. O que importa é que você entenda que isso daqui é uma solução de um spline, certo? Então, quantos pontos foram dados? Deixa eu anotar aqui no quadro para a gente seguir bem direitinho. Então, os pontos que foram dados foram 0, 1, 2 e 3. E aqui ficou E elevado a 0, que é 1, E elevado a 1, que é 2,718, 28, E elevado a 2, que é mais ou menos 9, e E elevado a 3, que é mais ou menos 27. Então, está aqui os pontos de interpolação. Veja que resolver esse problema usando uma spline significa achar um polinômio entre esses dois pontos, vou chamar de polinômio 1, um polinômio entre esses dois pontos, vou chamar de polinômio 2, e um polinômio entre esses dois pontos, que eu vou chamar de polinômio 3, ok? Então, você é obrigado a achar aí 3 polinômios. E os polinômios que nos foram dados foram 1 mais 1,46x mais 0,25x ao cubo. Veja que esse aqui, o elemento do x ao quadrado, ficou tão pequenininho que ele nem considerou. O polinômio 2 que foi achado foi 2,72 mais 2,22 vezes x menos 1 mais 0,76x menos 1 ao quadrado mais 1,69x menos 1 ao cubo. E, finalmente, o polinômio 3 vai ter o formatozão dele lá, certo? Então, se você disser assim, quanto é que vale essa função em 1,5? Qual é o polinômio que a gente deve utilizar para descobrir o valor dessa função em 1,5? Você vai usar o polinômio 1, o polinômio 2 ou o polinômio 3, pessoal? Um e meio? Para achar a função em 1,5, tem que usar qual polinômio? 1,5 está onde? 1,5 está nesse É o intervalo, P2? nesse ou nesse? Está nesse aqui, não é? Qual é o polinômio que serve para os pontos entre 1 e 2? É o P2, né? Então, você vai tascar esse 1,5 aqui, nessa função, e ele vai lhe dizer qual é o valor que a sua interpolação de spline dá para esse 1,5. Você diz, não, eu quero agora para 2,5. Bem, 2,5 está aqui, você já vai usar o P3, né? E assim por diante, certo? Se você quiser confirmar que isso daqui é uma interpolação de spline e ela está funcionando, ela está dando certo, o que é que tem que acontecer? Se você aplicar o polinômio P1 a 1, é o limite do intervalo dele, né? E você aplicar o polinômio P2 a 1 também, ele também está nesse limite, isso tem que dar igual, concorda? Se você desenhar aqui, né? Está aqui o ponto 1, e o polinômio 1 termina nele, e o polinômio 2 continua dele, né? Então, os dois têm que ter isso aqui em comum. Além disso, se você derivar esse polinômio 1 em 1, isso tem que dar igual à derivada do polinômio 2 em 1. E a mesma coisa vai acontecer com a derivada segunda. Ok, pessoal? Deu para entender aí como é que usa o polinômio? Não dá para entender como é que achou, né? Mas uma vez que você tem achado, tem como você utilizar, digamos assim, né? Saber como é que usa. Professor, você poderia só voltar um pouquinho e só mostrar como você montou essa equação do polinômio 1? Só do polinômio 1, só para exemplificar. É um pouco complexo, Melvin. Então, para achar ela, tá aqui o problema, né? Uhum. Para achar os polinômios, todos eles, não tem como você achar só o primeiro, porque o primeiro influencia no segundo, que por sua vez influencia no terceiro. Então, é tudo ligado, né? Todo mundo influencia em tudo. Então, você acha todos de uma vez só. Então, para achar todo mundo de uma vez só, você tem que armar esse sistemazão aqui e resolver. Você calcula esses parâmetros, H, não sei o que lá, Y, são fáceis, né? Mas o H é basicamente a distância entre os pontos, não sei o que lá.
E, bem, você resolve esse sistema, e uma vez resolvido esse sistema, tem lá umas equações que dizem como é que você acha os coeficientes, e no final das contas a gente acha esse polinômio aqui, né? Esse primeirão aqui, 1 mais 1,46x mais 0,25x ao cubo. E isso é válido quando o x está entre 0 e 1. Então, infelizmente, não tem nem como ele mostrar como é que a gente chegou aqui, não. Só sei que chegou aqui, né? Se quiser descobrir, tem que acompanhar realmente aqui, né? Todo o slide eu mostro o exemplo todinho, como é que a gente chega aí. Né? Beleza? Ok. Aí, beleza. O polinômio fica um pouquinho mais complexo, mas para usar é um pouquinho mais simples. Isso. Então, pessoal, vamos lá, né? Com o nível de conhecimento que vocês obtiveram agora de splines, a gente já consegue resolver essas questões aí. Vamos ler a primeira. A função a seguir é um spline? Sim ou não? E por quê? E aí? O que é que vocês acham? Quando é que é um spline, pessoal? Um spline é quando, basicamente, ele segue da derivada. Tipo, ele vai de um ponto até o outro, tem a derivada daquele ponto, aí o outro segue. Perfeito. Exatamente, meu amigo. Então, obviamente, um spline é interpolação. Então, se a interpolação ela tem que passar por cima dos pontos, certo? Então, quando o x é menor do que zero, a nossa função é zero. Quando o x está entre 0 e 1, a nossa função é x ao quadrado. Quando o x está entre 1 e 2, a nossa função é menos 2x2, e por aí vai. Não teria nem como, porque, tipo, à medida que ele sai do zero para um número maior, não tem como ele sair de uma derivada de zero para uma derivada de x ao quadrado. Mas será que a derivada de x ao quadrado em x igual a zero não é zero também? Vamos ver, né? Então, pessoal, só olhando aí para esses intervalos, a gente consegue determinar quais são os nós de interpolação, ok? Então, vamos construir aqui os nossos nós de interpolação. Então, dá para ver que ele trabalha com 0, 1, 2 e 3, certo? Então, se você olhar aqui os intervalos, você vai ver que a gente quer com x menor do que 0, né? Ou igual a 0, então 0 entra. Também aparece um 1, um 2 e um 3. Então, são esses os pontos, os nós de interpolação que podem aparecer aqui na tabela. E o que você vai fazer agora é preencher essa nossa tabelazinha aqui com os pontos y, e esse ponto y aqui, ele pode ser o primeiro polinômio, vou chamar de P1, certo? Aplicado a zero, mas também pode ser o segundo polinômio aplicado a zero. Veja que ambos são válidos para esse intervalo. Veja que esse ponto é válido quando o x é menor ou igual a zero, e esse polinômio é válido quando o x é maior ou igual a zero. Então, em zero, os dois têm que funcionar, concordam? Então, Sim. funciona sim ou não? Então, quanto é que vale o polinômio 1 aplicado a zero? Ele é zero constante. Sim. Quanto é que vale o polinômio 2 aplicado a zero? Zero. É zero ao quadrado, que é zero também. Opa, beleza, funcionou, né? Beleza? Para cá, a gente vai testar o polinômio 2 aplicado a 1 e vamos testar também o polinômio 3 aplicado a 1. Então, voltando aqui no material, a gente vai usar esse x ao quadrado, quando o x é 1. Então, aqui vai ser 1 ao quadrado, que é 1. E vamos no polinômio 3 aplicado a 1 também, né? Esse é mais comprido, né? É menos 2x2 mais 6x mais 3. Então, vamos lá. Menos 2 vezes x2 mais 6x mais 3, né? Aí, bem, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 dá menos 2. 6 vezes 1 dá 6,
mais 3 dá 9. 9 menos 2 deu 7, né? Opa, não funcionou, né? Se eu não tiver feito nada errado, está provado aí que isso não é um polinômio interpolador. Se você fizesse o plot, a função vinha aqui com esse polinômio 1, que era 0. Quando chegava aqui, virava x ao quadrado, estava indo bem. Só que, de repente, quando a gente chegou no x igual a 1 aqui, né? A função quadrática terminou aqui e a outra função começou ali, ó, lá em 7. Então, teve esse gap todo aqui. Isso lascou nós, né? Valeu, Cádio. Até mais. Então, vejam, pessoal, que a gente conseguiu desmascarar, digamos assim, esse polinômio interpolador de spline aí, usando apenas o valor da função. Depois disso tudo, a gente ainda ia checar as primeiras derivadas, né? Ele não disse aqui na questão se era um spline cúbico, né? Um spline quadrático, né? Se garantia a primeira, só a segunda, só a primeira, só a segunda derivada, né? Mas veja aí que a gente conseguiu determinar que isso aqui não é um spline de jeito nenhum, nem sequer passa por cima de todos os pontos de os nós de interpolação. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Professor, se passasse nesse teste que, tipo, os pontos eram contínuos Pronto. e tal, mas aí Pronto. teria que passar para o segundo teste, que era as derivadas, né? As primeiras Exato. Vamos lá, né? Vamos supor, né? Faz de conta que deu 1 também, né? Certo? Aí, você fez o resto aqui e passou tudo. Aí você diz, pronto, agora vamos para o segundo nível, né? Vamos garantir que as derivadas são iguais, né? Então, será que o polinômio 1, a derivada aplicada a 0, é igual ao polinômio 2, derivado aplicada a 0? Bem, o polinômio 1, a derivada dele é 0, né? Aplicada a 0 dá 0. O polinômio 2, a derivada dele era 2x, né? Aplicando a 0, fica 2 vezes 0, que dá 0. Pronto. Passou nesse primeiro, né? Aí agora vem para o segundo, né? No segundo, será que o polinômio 2 derivado aplicado a 1 é igual ao polinômio 3 derivado aplicado a 1? Aí você ia responder isso aqui também, né? Se desse errado, já também não serve, não funciona, né? E assim por diante. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Professor, então a gente usou. Aquilo era f de x e a gente usou dentro dos polinômios? A gente estava usando inicialmente só o polinômio, né? A interpolação tem que passar por cima dos pontos? Não, Esse sim, mas polinômio tem que passar eu tô aqui? falando dentro da questão, a gente tava com, Ah. a gente não tava com aquele braquete, aí tem o zero, o x ao quadrado. Aqueles eram os polinômios ou aquilo era a função do x? Isso daqui é o polinômio interpolador de spline, né? A função que Isso gerou já é o a polinômio interpolador. você fez, beleza. né? Você fez seus cálculos e chegou a essa solução de spline aqui. Eu estou perguntando se isso é um spline ou não, né? Beleza. Era nisso que eu tava confuso, porque eu tava entendendo que era a função do x. Você está entendendo que era essa função aqui que ia gerar os pontos, né? Aí eu tava achando que a gente ainda tinha que processar isso e transformar isso em uma função interpoladora. Não. Aqui já é a solução, né? Diga assim, ó, eu dei para vocês essa tabela aqui. 0, 1, 2, 3 e uns determinados valores aqui, né? Aí você moeu e chegou a esse resultado. Ó, tá aqui minha spline. Eu tô perguntando, isso é um spline mesmo? A gente viu que não, né? Beleza? Beleza. Essa 2 aí, para qual valor de K as funções abaixo são um spline? Essa é interessante. Vamos fazer só essa primeira aí. Vamos supor que é uma spline quadrática, né? Então, a função tem que ter os valores e as primeiras derivadas iguais nos limites do conjunto, né? E aí, o que é que a gente tem que fazer aí? Igualar? Bem, a gente vai ter que Exatamente, igualar o estabelecer uma caminho, né? relação de igualdade entre as funções. Exato. Então, vamos lá. A gente quer que a primeira função, que é kx2 mais 3 meios, a gente quer que ela seja igual à segunda função, que é x ao quadrado mais x mais 1,5, quando o nosso x for 1. Ok?
Vou botar assim, para, né? Para x igual a 1, ok? Portanto, k vezes 1 ao quadrado mais 3 meios é igual a 1 ao quadrado mais 1 mais 1 meio. Beleza? E aqui você resolve, chega aí, né? K igual, e obtém um determinado valor aí, ok? Eu acho que é 2. Pronto, 2. Aqui deu 1. Aí bem, mas para garantir que isso aqui realmente é uma spline, a gente também tem que garantir que K x2 mais 3 meios. Acho que é 1 mesmo. Né? Vou botar assim, viu, pessoal? Não, é 1, gosto de botar nenhum. de novo. Como é? É 1. É 1? É 1. Pronto, 1. Aí bem, a gente quer que Eu a derivada... esqueci de dividir, pessoal, aí, porque... Tranquilo. x2 mais x mais 1,5. Tudo isso derivado. Essa igualdade tem que se manter para x igual a 1, né? Então, vamos derivar. Qual é a derivada de kx2? 2kx, já vou botar um 1, ok? O 3,5 vai sumir, né? Qual é a derivada de x2? 2 vezes x, já vou botar 1 também. Mais derivada de x é 1, derivada desse desaparece. Então, para isso aqui se manter, nosso k também vai dar 1 aqui, né? Eita, deu não, né? Aqui ficou 3, né? 3 sobre 2, né? É, lascou nós. Achei que ia ficar 2 sobre 2, né? Aí, bem, aqui 3 sobre 2. Portanto, não existe, né? Se a gente tiver feito certo, não sei se a gente fez certo ou não, não existe nenhum valor de k que satisfaça, que transforme, né, essas duas funções aí em uma spline, certo? Então, olhando aí, né, para essa questão, eu estou achando que a gente fez algum cálculo errado aí, né? Eu peguei isso aqui de um livro e respondi faz O tempo. do primeiro eu já fiz 3 vezes. E deu 1. É um mesmo. É. Eu não sei que esse segundo, será que eu derivei alguma coisa errada, pessoal? Bem, se o Ricardo está dizendo, eu confio. Como é? Não, Ricardo é o cúmulo do erro. Confiança, viu? Aqui é ligeiro, né? Vai ficar cá, do lado de cá vai ficar 1, 2, 2,5, né? Menos 1,5. 2,5 menos 1,5 dá 1. Aqui é 1 mesmo, certeza, né? A não ser que eu tenha errado alguma coisa aqui nessas derivadas, né? Franklin ou Joel, se quiser ajudar, qualquer coisa. Oi? Franklin ou Joel, se quiser ajudar o senhor, qualquer coisa. Rapaz, pelo que eu tô vendo, não tem nenhuma derivada errada aí, não. Então, pronto. Então, a nossa conclusão é simples. Bora seguir. Simplesmente não existe, né? O K não bateu, e, portanto, não existe nenhum valor de K que consiga deixar essa minha função igual e, ao mesmo tempo, com as derivadas iguais nos limites de integração, de interpolação, né? Então, simplesmente não dá para a gente transformar, né, do jeitão que foi dado aí, isso aqui no spline, né? Não tem K nenhum. Beleza? Entenderam aí, né, o que é uma spline e quando você resolve um problema de spline, qual é o tipo de resposta que você obtém e depois qual é como é que você confirma, digamos assim, que aquilo está funcionando, que aquilo realmente é uma spline, né?